Vamos abrir a palavra de Deus lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para o Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Farei a leitura dos versículos 14 até o 17. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Podemos? Vamos lá então. Diz assim a palavra do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Isso foi dito, meus irmãos e minhas irmãs, em 18 de abril de 1521, por Martinho Lutero, que foi convocado para aquilo que ficou conhecido como a Dieta de Worms, uma assembleia, uma reunião para poder julgar os escritos do Martinho Lutero. Estavam presentes naquele encontro os representantes do Papa Leão X, o próprio imperador Carlos V, os príncipes alemães, e o que estava em jogo aqui era exatamente aquilo que o Lutero havia 4 anos, pelo menos, estava pregando, estava ensinando. Ele, então, monge agostiniano, através dos seus escritos, o mais famoso deles, a gente já ouviu falar muitas vezes, foram as suas 95 teses, que ele literalmente prega nas portas da igreja de Wittenberg, o lugar que ele vivia, a paróquia que ele servia. E basicamente aquelas 95 teses discutiam a questão das indulgências. Não é que literalmente, gente, era a possibilidade de comprar o perdão de Deus, comprar a graça de Deus, comprar a possibilidade de ser salvo através ali de uma oferta de um valor. É por isso que o dia 31 de outubro de 1517 é conhecido como Marco da Reforma Protestante. A data que nós vamos celebrar agora, na próxima terça-feira, são 506 anos desse evento que mudou o mundo. Mudou não apenas o mundo religioso, mas teve desdobramentos além. A gente colhe até hoje resultados na economia, na política, nas artes, na cultura, nas universidades e por aí vai, fruto desse movimento conhecido como a Reforma Protestante. Mas tudo isso, gente, tem uma gênese. Tudo isso tem um início. Tudo isso tem um motor. E esse motor é a palavra de Deus. Esse motor, esse início, é o efeito que a palavra de Deus causa na mente que é pelo Senhor alcançada. A ação do Espírito Santo através da mente de quem, ou na mente de quem é alcançado pela palavra de Deus, a ponto de não apenas o Martinho Lutero com estas palavras, mas muitos outros homens e mulheres dizerem: a minha consciência é cativa, a minha consciência é escrava,
A minha consciência serve à palavra de Deus. É por isso que a gente hoje, por exemplo, costuma dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e de prática. É da onde a gente observa o nosso comportamento, nosso dia a dia. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. É um dos textos da Bíblia em que a palavra de Deus ela é exaltada. E o Paulo está fazendo isso, falando com um pastor jovem, que pastoreava então a igreja de Éfeso, orientando a ele o seu comportamento em relação à palavra de Deus. E passados, meus irmãos, 500 anos da Reforma, 506 anos, para ser mais específico, e mais de 2000 anos, desde que o Paulo escreve esse texto para o Timóteo, a necessidade de nós valorizarmos a palavra de Deus permanece. A necessidade de pensarmos como a palavra de Deus molda o nosso pensamento, transforma a nossa vida, de modo que nós hoje também possamos dizer que a nossa mente é cativa da palavra de Deus, se faz necessária. Porque veja, o Dallas Willard, que foi um filósofo, um pastor norte-americano, autor de diversos livros, ele escreve um que chama A Conspiração Divina. E ele fala como que Deus trabalha através da história e através da sua palavra para nos trazer para Ele, para nos chamar para Ele. E lá pelas tantas, no seu livro, ele diz assim: o caminho de que falamos é Jesus, o Nazareno luminoso, como Albert Einstein certa vez o chamou. Ao lado de 2 ladrões, ele foi executado pelas autoridades cerca de 2000 anos atrás. Hoje, porém, nas incontáveis pinturas, estátuas, edifícios, na literatura e na história, nas pessoas e nas instituições, no profano, nas canções populares, na mídia, no entretenimento, na confissão e na controvérsia, na lenda, no ritual, Jesus permanece tranquilamente no centro do mundo contemporâneo. Como ele mesmo previu, ele tanto dignificou o horrível instrumento no qual morreu, que a cruz se transformou no símbolo mais amplamente exibido e reconhecido na terra. Por aquilo que Jesus fez. Por aquilo que a palavra de Deus fez na mente daqueles que foram por ela alcançados. Então, assim, como a gente sempre busca fazer aqui, a gente vai entender um pouco mais o texto do Paulo para o Timóteo e aí buscar recolher dele algumas das suas lições. Então, você repara aí que o nosso texto, ele começa um pouco antes. Se você está com a Bíblia aberta aí no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, você vai ver que começa aí esse contexto do que o apóstolo Paulo está falando no versículo 10. São 2 momentos, os versículos 10 a 13 é uma pequena parte dessa perícope, e depois os versículos 14 a 17, que é o nosso texto. Cada uma delas começa com o Paulo falando para o Timóteo: tu, porém... Começa aí no capítulo 10, o Paulo fala para o Timóteo, tu porém, o que ele está fazendo aí? Se você olhar os versículos anteriores, de 1 a 9, eu recomendo você que o faça depois, o Paulo fala daquilo que não deve ser feito, daquilo que não deve ser feito pelo homem e pela mulher de Deus, ele fala daquilo que prejudica o evangelho, é como se ele estivesse fazendo um contraste. Ô Timóteo, olha só, tem gente que está fazendo assim, 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 isso não é legal, tu porém... faz diferente. Tu, porém, caminha de uma forma diferente. Você deve permanecer naquilo que eu ensinei para você e naquilo que outras pessoas ensinaram para você. Por exemplo, dos versículos de 10 a 13, ele vai falar para o Timóteo a seguir aquilo que o Paulo fazia. Isso é muito importante. Ele vai falar, ô Timóteo, observa o que eu ensinei. Observa o meu procedimento. Observa aquilo que eu falei, observa a minha paciência, a minha fé, o meu amor, a minha perseverança. Aliás, Paulo, Timóteo, observa os meus sofrimentos também. A minha caminhada não foi fácil. Mas, Timóteo, peraí, não olha só para mim, não. Não olha só para mim, não. Aí, a partir do versículo 14 até o 17, ele vai falar para o Timóteo olhar a palavra de Deus. Observar aquilo que a palavra de Deus ensina. E aqui já tem uma lição importante para a gente. Porque assim, o exemplo do Paulo é importante.
É claro que o exemplo do Paulo é importante. Ele é o grande apóstolo, ele é um missionário, ele é aquele que recebe a revelação divina, plantador de igrejas. Agora, eu pergunto, o Paulo era perfeito? Era perfeito, gente? O Paulo não era perfeito. O que o Paulo está dizendo aqui é assim, olha, observa como eu caminho, Timóteo, mas cuidado, porque eu não sou perfeito. Agora a palavra de Deus é. A palavra de Deus é perfeita, ela não erra, ela é insuperável, por isso você pode e deve olhar para mim. Podemos e devemos olhar para o exemplo de Timóteo, de Lutero, de Paulo, de Calvino, de tantos outros que nos antecederam e de tantos outros que hoje caminham conosco ainda, mas não podemos nos iludir imaginando que eles são perfeitos. Por isso observamos caminham conosco, mas observamos sobretudo a palavra de Deus. Ela sim é infalível. E aí a gente chega aqui no versículo 14, a partir do texto que a gente vai conversar. E o Paulo começa falando assim para o Timóteo: ó, Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Parece assim uma redundância, né? Pô, mas ele já não falou que o Timóteo aprendeu? Para que ele está falando essa questão do estar inteirado? Faz sentido aqui o que o Paulo está falando, eu vou tentar me fazer entender. Porque o Paulo está falando que o Timóteo, ele não apenas aprendeu, né, com o perdão da repetição, ele foi inteirado. A ideia aqui de estar inteirado é ser persuadido de, é ser convencido de. Não é uma verdade que eventualmente a gente ouve, não é um ensino, uma lição que a gente lê e que, é interessante, é legal, mas assim, não faz diferença para a minha vida, não. O que o Paulo está dizendo aqui é que o Timóteo aprendeu algo que o transformou, que foi, como o autor de Hebreus vai dizer, na divisão da sua alma e do seu espírito. Foi algo que, a partir do momento que ele ouviu e aprendeu, transformou de fato a sua vida. E essa, meu irmão e minha irmã, é uma ação direta do Espírito Santo de Deus. Isso não pode ser produzido pelo grande professor, pela melhor tradução da Bíblia. Não, em absoluto. Todos esses são instrumentos excelentes usados por Deus e têm o seu lugar. Mas a palavra de Deus diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que não apenas traz ao nosso conhecimento, mas nas palavras do apóstolo Paulo, nos deixa inteirados da palavra de Deus. É por isso, gente, é por isso que Paulo fala para o Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu. E eu peço a sua atenção especial para essa permanência necessária do Timóteo, recomendada pelo apóstolo Paulo, porque ela tem alguns motivos. Ela tem alguns motivos e a gente vai encontrar esses motivos no texto. Veja, o primeiro motivo que o Paulo fala é porque havia uma referência segura. Uma fonte segura que ensinou para o Timóteo. O Paulo diz assim para o Timóteo: Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. E quando a gente lê as duas cartas, a gente lê os Atos dos Apóstolos, a gente vê que quem ensina a Escritura para o Timóteo, em primeiro lugar, é a mãe e a avó dele. A Eunice e a Lóide eram duas cristãs. O pai do Timóteo não era cristão, ele era grego, mas a mãe e a avó se dedicam a ensinar para o Timóteo a palavra de Deus desde a sua infância. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas não apenas a sua mãe e a sua avó. O Paulo também é um instrumento de Deus para ensinar o apóstolo Paulo a Escritura. O Paulo também é um instrumento de Deus para ensinar para o Timóteo o caminho do Senhor. Então, assim, a referência era boa, a fonte segura. Por isso ele podia permanecer na palavra. E aí eu e você precisamos pensar, não é? Qual tem sido a nossa referência para a palavra de Deus? Qual tem sido a nossa fonte para aprendermos e refletirmos sobre a palavra de Deus? E um excelente teste para a gente observar isso são os frutos. É Jesus quem diz: pela árvore você conhece,
Me perdi. Né? Pelos frutos, né? Pelos frutos você conhece a árvore. A gente observa os frutos e vê se a árvore, se a referência é segura. Por isso que é bom, o pessoal está prestando atenção, né? É tanta coisa na cabeça. O Timóteo deve permanecer porque a referência era segura, mas não apenas isso. Mas não apenas isso. E aqui o Paulo coloca um teste importante também em segundo lugar. Porque ele fala que desde a infância o Timóteo conhece as sagradas letras. Eu chamei isso aqui de teste do tempo. O teste do tempo. Não é? O conteúdo daquilo que o Paulo ensinou para o Timóteo passou pelo teste do tempo, desde a infância. Como eu falei agora há pouco, o Timóteo aprendeu, ouviu aquilo que Deus tinha para ele. E é um texto muito importante que a gente costuma repetir bastante, na verdade dois, que falam sobre isso. Não é? No caso do Timóteo e das crianças, começa na infância. Pode ser que eu e você, é o meu caso, por exemplo, eu chego à igreja e chego ao evangelho com 18 anos. Né? A gente não chegou na infância, mas chegamos, e louvado seja Deus por isso. Não é? E ao longo do tempo, Deus vai provando a palavra nas nossas vidas. O autor de Provérbios diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, vai passando pelo teste do tempo. E não apenas isso. Há aquele texto famoso de Deuteronômio 6, quando Deus fala para o povo: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras de Deus, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Ou seja, primeiro em mim, primeiro em você. E porque está no meu coração, está no seu coração, ele vai dizer: tu as inculcarás. Você vai imprimir, você vai gravar na mente e no coração daqueles que estão sob a sua responsabilidade. É por isso que as festas judaicas eram tão importantes para o povo, que elas tinham esse papel pedagógico, de ano após ano, vez após vez, gravar na mente e no coração o valor da palavra de Deus. É o que acontece com o próprio Jesus. Jesus cresce frequentando o templo, a ponto dos seus pais esquecerem ele lá. Não é? Vai dizer os evangelhos que ele frequentava, ele tinha o costume de frequentar o templo. Então, Timóteo deveria permanecer na palavra, em primeiro lugar, porque a fonte era segura, era confiável. Não é? Ela foi provada no teste do tempo, e a gente pode observar isso nas nossas vidas também, independente do período, se é longo, se é curto, que você caminha com Cristo. Você pode fazer esse exercício, olhar para trás e perceber como Deus tem sido fiel com você, apesar de você e apesar de mim, de como Ele tem cumprido as suas promessas nas nossas vidas, de como Ele nos tem abençoado mesmo sem a gente merecer. Por quê? Porque a palavra dEle permanece. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mas tem uma terceira razão para o Timóteo permanecer na palavra, e tem a ver com o resultado. Repare aí no versículo 15, o que o Paulo fala para o Timóteo. As sagradas letras que podem tornar você sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É interessante, você repara que o Paulo ele faz uma distinção de sabedoria. É ou não é verdade? Ele fala de uma sabedoria para a salvação. Isso quer dizer que existem tipos de sabedoria, eventualmente. Pelo menos mais de um. Não é? A gente pode, no mínimo, inferir isso daqui. Se há uma sabedoria para a salvação, é porque existem outros tipos de sabedoria. E não precisa, isso não é muito difícil para a gente compreender, porque todos os dias a gente vê no jornal uma notícia de alguém que inventou um golpe novo. Você lembra quando saiu o Pix? Não é? No dia seguinte já tinha gente fazendo golpe com Pix. Né? Agora
o Drex, já viu o Drex? Não é? É o real digital, não é? Nem saiu ainda, ou se saiu, está muito pouco utilizado, mas daqui a pouco alguém com uma sabedoria que não é para a salvação, utilizando isso daqui. É interessante, o Paulo mesmo fala sobre isso, lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 26, veja o que o Paulo diz. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram muitos os chamados sábios segundo a carne. Está vendo a distinção da sabedoria para a salvação, para uma sabedoria que é terrena, que é mundana, nas palavras do apóstolo Paulo, uma sabedoria segundo a carne. E ele vai e aumenta a lista. Ele diz assim, não foram muitos chamados os poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Espera aí, Diego, então não posso ser sábio? Não posso ser algum tipo de... seja um poderio financeiro, seja no meu trabalho, não posso estudar, não posso fazer os meus cursos, o meu mestrado. Não é isso. Não é isso que o Paulo está falando. Ele está dizendo o seguinte, infelizmente, muitos de nós, quando alcançamos algum tipo de poder, seja ele da natureza que for, a gente começa a se achar bom. A gente começa a se achar bom. A gente começa a se achar especial. A gente começa a se achar merecedor. A gente começa a se achar melhor. E aí é um problema, né? Vai dizer o C.S. Lewis que a gente não precisa se achar o melhor de todos. A gente só precisa se achar melhor do que alguém. Se a gente se acha melhor do que alguém, diz o C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala sobre o pecado do orgulho, se a gente se acha melhor do que alguém, já não é o Espírito de Deus que trabalha no nosso coração. Ponto. Ora, se não é o Espírito de Deus que está trabalhando no nosso coração, é um outro Espírito que está trabalhando no nosso coração. É por isso que o apóstolo Paulo fala isso para o Timóteo. Timóteo, se agarre à palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus, porque ela já passou pelo teste do tempo, porque a fonte que você a recebeu é segura, porque ela pode fazer você se tornar sábio para a salvação, sábio para a salvação. Afinal de contas, vai dizer o Paulo aí no versículo 16, a Escritura ela é inspirada por Deus. A Escritura é inspirada por Deus. E não custa lembrar, né? O apóstolo Paulo está falando aqui do Antigo Testamento. Né? Tanto que ele está escrevendo uma carta para o Timóteo. Ainda não era Escritura. Né? A própria carta do Paulo e os outros textos do Novo Testamento que chegaram até nós também foram se provando no teste do tempo, foram se impondo pela graça de Deus às comunidades. E é uma referência que o apóstolo Pedro vai fazer também. Ele vai dizer, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui é interessante, gente. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente não sabe. Você tem dúvida? Você tem medo? Você é daqueles que de vez em quando canta aquela música, né? Como será o amanhã? Deus sabe disso. E é algo que é incrustado no ser humano, que as pedras clamam. A cultura clama. Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Toda hora você passa pela rua e tem um outdoor e quadro e tem alguém oferecendo uma resposta às nossas dúvidas e os nossos anseios.
E aí muitas vezes a gente esquece que Deus já nos deu a sua palavra, fonte inesgotável de sabedoria. É isso que o Paulo vai dizer na continuação do texto. Ele vai dizer, essa palavra de Deus, inspirada por Deus, em primeiro lugar, ela é útil. Ela é útil. Ela é proveitosa, ela é benéfica, ela tem valor, ela nos serve. E a gente está falando sobre isso na escola bíblica dominical. Eu recomendo você fortemente que venha assistir a escola bíblica dominical. O tema que a gente está tratando nesse período é a partir de um livro que chama A Pirâmide da Sabedoria. E é extraordinário porque o autor, ele propõe, não é, o conhecimento e aquilo que a gente precisa buscar e alcançar como uma pirâmide. E ele fala que a base da pirâmide é a palavra de Deus. A base da pirâmide é a vontade de Deus. É aquilo que Deus revelou para mim e para você. E aí, subindo na escala de valor dessa pirâmide, há a cultura, a literatura, a história, a geografia, os conhecimentos humanos em geral. E aí no topo da pirâmide, como assim, superficial e importante, mas não imprescindível, está a cultura digital, as redes sociais, os instrumentos que a gente utiliza para se manter informado. E aí ele faz uma sentença e um diagnóstico do nosso tempo. Ele diz, sabe qual é o problema? Nós invertemos a pirâmide. Aquilo que é basilar para a nossa vida, ou pelo menos deveria ser, que é a palavra de Deus, ficou em último lugar. E muitas vezes a minha fonte de informação, a sua fonte de informação, a minha fonte de esperança, a sua fonte de esperança está nas mídias sociais. E um teste muito simples para a gente verificar como é que isso está na minha vida e na sua, e você já viu isso, não é? E o autor vai falar sobre isso também, é o seguinte, qual é a última coisa que a gente faz antes de dormir? Será que a gente ora? Ou será que a gente dá mais uma checada no e-mail? No Twitter, que agora nem é mais Twitter, já faleceu, né? Já nasceu outro no lugar dele. Não é? O que a gente faz quando a gente acorda? Qual é a primeira informação que a gente acessa? Será que é a informação de Deus? Aquilo que Deus tem para nos dizer e falar ao nosso coração, nos ensinar, nos orientar, nos apacentar, nos apaziguar? Ou será que é aquilo que acontece à noite? Claro, porque eu estava dormindo, eu perdi. A gente precisa pensar sobre isso. A palavra de Deus, ela é útil. Útil para quê? Para ensinar. Como a gente tem falado aqui, ensinar sobre Deus, sobre a vida, sobre a vontade, sobre as nossas relações, era a palavra de Deus que orientava o Paulo. Como eu falei, era a palavra de Deus que orientava o Lutero e o Calvino. É a palavra de Deus que me serve ainda hoje. E ela é útil também de uma forma negativa e de uma forma positiva. Sim, Diego, né? O apóstolo Paulo vai dizer que ela é útil para a repreensão. Ela é útil para refutar o erro. Ela é útil para dizer o que eu e você não devemos fazer. Não devemos fazer. Ela diz, Diego, por ali não. Diego, desse jeito não. Diego, se você tomar essa decisão, o resultado não. Por isso que ele fala que ela é útil para a repreensão, mas ela é também útil para a correção. Repreensão é o que eu não devo fazer. Só que de pouco valeria se eu apenas soubesse o que eu não devo fazer. Ok, mas o que eu devo fazer no lugar disso? Por isso que ele fala que ela é útil para a correção. Ele fala que é útil para a educação na justiça. Ou seja, ela nos educa para uma vida que vale a pena. Ela nos educa para uma vida que floresça. É interessante isso, gente, porque a cultura ela tem imposto a mim e a você um conceito de sucesso que é diferente da palavra de Deus. A cultura tem imposto a mim e a você um conceito de sucesso que é diferente da palavra de Deus. Geralmente sucesso tem a ver com quanto, na cultura, com quanto que a gente juntou. Quanto que a gente juntou de conhecimento,
quanto que a gente juntou de dinheiro, quanto que a gente juntou de poder, quanto que a gente usufruiu de prazer. E tem um escritor na Bíblia que vai dizer que isso tudo, é vaidade. Porque a Bíblia tem um conceito diferente para nos falar de uma vida que vale a pena. Por isso que ele fala de educação na justiça. E aí ele chega no final, no versículo 17, falando para a gente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí pegou, né? Aí pegou. Né? Porque como assim, Diego? Né? Perfeito? A ideia é que a gente siga a palavra de Deus, se oriente por ela, e aí então se torne perfeito, não é? Completamente aperfeiçoado. Como é isso? Não é? Outros textos ajudam a gente a entender de que perfeição é essa que Paulo está falando para o Timóteo. Por exemplo, Provérbios 4,18 vai dizer assim, a vereda do justo é como a aurora. Vai brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim, olha, uns ele concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Com qual objetivo? Com qual intuito? Ele vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa perfeição, gente, não tem a ver com alguém que não erra em absoluto. Não tem a ver com alguém indefectível, impecável, não. Tem a ver com alguém que está sendo moldado por Deus. Que está sendo dia a dia tocado, ensinado por Deus. Ou seja, o nosso caráter é moldado. As nossas habilidades são trabalhadas por Deus. A gente recebe coragem de Deus para fazer aquilo que Ele nos chama para fazer. Porque esse é o poder da Escritura. Martinho Lutero e muitos outros que a gente poderia citar aqui, eles arriscaram a sua própria vida, não para fazer valer a sua vontade, o seu desejo, a sua convicção, mas eles fizeram o que fizeram porque a palavra de Deus capturou a mente e o coração deles. A pergunta que a gente precisa fazer hoje, à luz desses 506 anos da Reforma Protestante, é: o que captura a minha mente? De que a minha mente e o meu coração são cativos? A quem eu tenho entregado o meu caminho? Porque o Paulo, ele vai falar isso para o Timóteo. Timóteo, mantenha a sua mente cativa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus sim é fonte segura de conhecimento, ela passa no teste do tempo, ela é um caminho de sabedoria, da sabedoria que salva, ela é inspirada por Deus e é útil. Ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que eu e você vivamos uma vida de sucesso à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. E aí sim, a gente celebra uma reforma que não tem a ver com o que acontece lá fora. Tem a ver com o que acontece aqui dentro. Dentro do meu coração, dentro do seu coração, e produz frutos para as nossas vidas. Amém? Amém.